Justitia enim Dei, pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Graças a Deus, amados. Amém. Cidadão internacional, não. Ai, ai, irmãos, sem demora, vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Todos estão me ouvindo bem, irmão? Amém. Todos acharam? Vou fazer a leitura do texto, tá? E depois entramos na introdução. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá e de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estavam no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar para a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Irmãos, essa aqui é uma passagem muito conhecida, todos conhecem muito essa passagem, só que eu queria trazer uma introdução aqui. Hoje nós vivemos um tempo em que o nome do Senhor tem sido tratado com uma certa leveza e sem temor. Hoje a santidade de Deus tem sido trocada por pragmatismo e entretenimento. Nós sabemos que o nosso Senhor não muda. Ele é o mesmo de sempre. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e é o mesmo por toda a sua eternidade. Hoje nós vamos meditar sobre essa passagem e entender como ela pode ser aplicada a nós na igreja do século XXI. Ela vai nos
ensinar que a presença de Deus, ele deve ser adorado com obediência e temor. Que o zelo por si só, sem entendimento, não é válido. Às vezes nós temos uma boa intenção em fazer as coisas de Deus, mas isso por si só não é válido. Amém? Esse texto aqui, continuando a introdução, Davi tinha acabado de ser levantado rei, né? O povo de Israel estava passando por um momento teocrático, que é o quê? Ele era governado apenas por Deus, não tinha um governo humano, né? Exemplo hoje, tem muitos lugares, você vê islâmicos, que as leis humanas são baseadas de acordo com o que Allah ou que a religião deles prega. Não existe leis humanas ali, né? E o povo de Israel, ele era liderado, vamos dizer, guiado por 3 ofícios principais, que eram os sacerdotes, os profetas e os reis. Agora que Davi é levantado o rei tinha essa função. E esses 3 ofícios, para a glória do Senhor Jesus, se cumprem na pessoa de Jesus Cristo mais tarde. Por quê? Porque o profeta, ele tinha a função de trazer a revelação de Deus para o povo de Israel. O sacerdote, ele tinha a função nas questões espirituais, na expiação do pecado, cuidar da parte do sacrifício. E a função do rei era governar. E hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo é o profeta, veio, cumpriu. Ele é o profeta, ele é o nosso rei que nos governa, e ele traz a expiação do nosso pecado. Ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso sacerdote. Amém? Todos entendem isso, né? Então aqui, Davi tinha acabado de derrotar os filisteus, né? E aí Davi, ele vai pegar a Arca da Aliança e pretende levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Amém? E aí aqui agora a gente vai vamos trazer uma exposição de versículo por versículo para ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Amém? Vamos voltar para o versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Tá? Esse termo ajuntar, aqui no idioma original, no hebraico, ele vai ter um termo kabaz ou kanas. O que é isso? É um termo que ele não só juntou de qualquer forma, mas ele juntou de uma forma solene o povo. Vou dar um exemplo aqui. O pastor vai fazer aniversário. E aí eu junto, falo, pessoal, vamos nos juntar, vamos à casa do pastor para prestar uma homenagem a ele. Então não é simplesmente se juntar de qualquer forma, mas de uma forma devocional, algo do tipo. Tá? Então isso já demonstra a importância que Davi via na Arca da Aliança. Então, o que acontece? Boas intenções do serviço a Deus são valiosas, mas elas não são suficientes. Devemos nos preparar espiritualmente para as coisas sagradas. A liderança cristã deve sempre envolver o povo nas coisas de Deus, mas com reverência e instrução. Então aqui, nós aprendemos com Davi, que o quê? Tudo o que for fazer de forma, as coisas espirituais, nós devemos nos preparar dessa forma, as coisas sagradas, de forma espiritual. E a liderança deve envolver o povo nessas coisas. Então Davi, ele junta os soldados, ele poderia muito bem ir sozinho, mas ele junta os soldados com essa reverência para levar a Arca da Aliança para esse momento. Então nós temos que tratar as coisas de Deus dessa forma, principalmente nós,
ou você que está aqui na igreja, que está tomando um cargo de algo, está levando algum projeto para frente, precisa se ter essa intenção. Você não pode simplesmente juntar o povo de qualquer jeito. Vamos fazer qualquer coisa para o Senhor, precisamos ter essa reverência. Amém? Versículo 2: Dispôs-se Davi, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá, de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta acima dos querubins. Aqui, como todos sabem, a arca da aliança ela simbolizava a presença de Deus, ou a Shekinah, como é dito no hebraico. Davi, ele entendia isso. A arca simbolizava a presença de Deus e ele sabia a seriedade desse símbolo. Davi ele queria centralizar a adoração em Jerusalém. Esse era o motivo de ele querer levar para Jerusalém. Ou seja, como ele sabia que a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus, então ele tinha a necessidade de colocar no centro do povo de Deus. Amém? E o que nós aprendemos com isso? Nós precisamos entender que a presença de Deus deve ser central em nossas vidas. Nós precisamos entender que a presença dele deve ser central em tudo que nós fazemos. E a adoração verdadeira, ela envolve o reconhecimento do Deus soberano e de todos os seus atributos. Devemos evitar um culto centrado no homem, mas um culto teocêntrico, um culto que é centrado em Deus. Toda a liturgia do culto precisa ser centrada no Senhor Jesus Cristo, em Deus, não no homem. Hoje o que nós encontramos por aí são cultos antropocêntricos, que vem do grego, antropos, homem. O culto ele é centrado no homem. Os louvores são centrados no homem. É tudo para mim, em mim, eu, para mim, tudo para mim. As ministrações do Evangelho não são mais expositivas. O pregador pega um versículo, vem com uma pregação temática e começa a dar uma de coach para o povo de Deus. Você vai vencer, a vitória é sua. Culto 100% centrado no homem. E não é dessa forma que nós devemos fazer. Primeiro que louvor significa elogio. Eu vou elogiar quem? Eu, pecador? O que eu tenho para ser elogiado? Elogiar o Senhor. Louvor consiste em dizer o que Deus é e o que Deus faz. Essas devem ser as nossas funções. E nós precisamos entender os seus atributos. O nosso Senhor, Ele tem a sua personalidade, mas Ele é santo, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Todos nós estamos acostumados a ouvir esses atributos de Deus, mas nós muitas das vezes perdemos a noção de como isso é grande. Quando você vai estudar ciência, você consegue perceber o tamanho do universo. Você consegue perceber que existem estrelas, existem lugares que estão a bilhões de anos-luz de nós. Que você levaria bilhões de anos para chegar nesse local, na velocidade da luz, que dá em torno de 360 mil km por segundo. E mesmo assim, se levaria bilhões de anos para chegar nesse lugar. E o nosso Deus, apenas com o poder da sua palavra, criou todas essas coisas. Não é um Deus pequeno, não é um Deus qualquer. É o Criador do universo. É um Senhor que está em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive quando nós estamos pecando. Então esse Deus merece respeito e ser adorado. Versículo 3.
puseram a arca de Deus, num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Tá? Outeiro aqui é aquele... é como se fosse um pequeno monte assim da terra, né? Um certo relevo. Tá? E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Aqui vem uma complicação. O que aconteceu aqui? Eles colocaram a arca em um carro novo e levaram, tá certo? Só que o Senhor já havia falado como a arca da aliança devia ser carregada. Alguém pode abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 14. E outra pessoa, por gentileza, abra ela em Números 4, versículo 15. Acharam? Quem achou em Êxodo, pode ler, por gentileza, para a igreja. Êxodo 25, 14. Ou melhor, leia a partir do 12. Do 12 ao 14. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás no quarto canto dela 2 argolas do lado dela e 2 argolas do outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas, ao lado da arca, para se levar com elas a arca. Amém. Ou seja, o Senhor já tinha deixado a instrução de como carregar a arca. Amém? Agora leia Números 4, 15, por gentileza. Quem está com Números 4, 15? Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele. Então os filhos de Coate irão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão. Amém. Para que não morra. Amém. Muito obrigado, irmão. Ou seja, existia um método de carregar a arca para as madeiras, as argolas, e só quem podia carregar a arca eram os levitas, ou os descendentes de Coate, os coatitas, né? Mas eram levitas. O Senhor já tinha ordenado que apenas os levitas poderiam carregar a arca da aliança. Ou seja, eles já desobedeceram essa instrução. E pior do que isso, se você for voltar um pouquinho no 1 Samuel, existiu um momento que os filisteus roubaram a arca da aliança, certo? E eles usaram o mesmo método que os filisteus para carregar a arca da aliança. O povo perdeu aquela guerra justamente porque eles começaram a achar que a arca era apenas um objeto sagrado que dava vitória. Começaram a esquecer da importância que era a presença de Deus na arca. Por isso eles perderam essa guerra. E aí os filisteus roubam a arca da aliança, levam para o seu templo do seu deus Dagon, tá certo? Da mesma forma que Davi aqui está querendo levar a arca. E aí o Senhor Deus pega aquele povo e joga pragas, tumores. Aí o povo começa a sofrer a ira do Senhor, os filisteus, e aí eles decidem devolver essa arca com uma certa adoração, né? Falar, ó, tira isso aqui daqui, que está dando ruim, né? Então, o que acontece? O que está acontecendo hoje? Hoje não está muito diferente. Assim como Davi, a igreja hoje ela está tentando copiar o mundo. O que você vê hoje por aí? Você vê balada gospel,
Tem igreja que até McDonald's tem. Eles estão usando todo o processo que o mundo faz, estão trazendo para dentro da igreja para manter aquelas pessoas ali. O método carnal, o método mundano. E da mesma forma estão esquecendo da presença de Deus. Acham que apenas um símbolo vai fazer algo. Quando eu digo símbolo, é o seguinte: a religiosidade. Não, eu vou lá, eu vou dar o meu envelope da oração, vou queimar isso aqui na fogueira santa, eu vou fazer todo o ritual e vai funcionar. A presença de Deus, deixa esse Deus. Ó. E aqui, irmãos, a igreja, ela precisa seguir o padrão da Escritura. Eles não seguiram. Eles não seguiram aquilo que o Senhor tinha mencionado como fazer. Indiferente da nossa cultura, a Bíblia, a Escritura, deve ser o centro. Hoje, no mundo que nós vivemos, está complicado. Hoje está cheio de ideologias políticas que já estão se infiltrando na igreja. Essas questões culturais não podem nos abalar. E eu não estou aqui também só para dizer, irmãos, do outro lado não. Tá? Por quê? Porque o que você mais vê na internet são os cristãos criticando a esquerda, correto? E a direita é o ser cristão. Mas quem disse? Não gosto de entrar em questão política aqui, mas precisa ser falado uma certa verdade. Todos nós temos que entender. Claro, você vai pegar um candidato que você vai votar, que tenha as mesmas questões, vamos dizer, o padrão de família, tal, que nós defendemos como cristãos. Mas acima de tudo precisa ser a Escritura. Por quê? O que acontece? Colocam lá um indivíduo, não sei quem você votou, não importa. Eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, do lado como se ele fosse o cristão, que representa os cristãos. Não, não representa. Ele não anda segundo a Escritura. Ele não é um cristão salvo em Cristo, ao meu ver, tá? Então, o meu padrão, quem eu devo imitar é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu exemplo. Até nisso, você vê os cristãos querendo ter como exemplo o ladrão na cruz. Hoje a igreja está cheia de gente dizendo assim: cuidado. Ah, mas o ladrão na cruz foi salvo e não teve tempo de se batizar, não foi à igreja, não fez isso, não fez aquilo, foi um ladrão, assassinou, cometeu altos delitos e mesmo assim foi salvo. Foi, irmãos, foi salvo. Que a graça do Senhor alcança todos os pecadores. Mas eu não imito o ladrão da cruz. Ele não deve ser minha referência de cristianismo. E sim o Senhor Jesus Cristo que estava naquele tempo. Amém? Deus se agrada mais da obediência do que de novidades e inovações. 1 Samuel 15:22 vai dizer: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? João 14:15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E mais à frente ainda, ele vai dizer, em 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 4.
Levaram no arca de Deus da casa de Abinadab, estavam no Obeiro, e Aiô ia adiante da arca. Aqui, Aiô ele mostra zelo e atenção, porque ele está à frente, mas ele está sem discernimento. Os filhos de Abinadab estavam familiarizados com a arca, mas não foram treinados conforme a lei. Familiaridade com o sagrado pode gerar descuido. Não basta estar perto das coisas de Deus, é preciso temor. Líderes precisam ser instruídos na palavra de Deus. Aqui, irmãos, é um ponto muito importante. Às vezes, você cresceu num lar cristão, participou de diaconato, membresia, se batizou, não importa. Cresceu familiarizado com as coisas de Deus, mas sem o discernimento da Escritura. Às vezes você vive um engano religioso. Você acha só porque você tem zelo, porque você está no culto todos os domingos, porque você participa de certos grupos da igreja, e está tudo bem. Mas aqui nós vemos que não está. Não basta zelo, precisa-se ter temor com o Senhor. E hoje é o que falta. Tem muita gente familiarizada com as coisas de Deus, mas não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Não tem o temor que deve vir. Nós, como foi aplicado aqui, temos que entender a importância da presença de Deus, ter temor aos seus atributos. A gente não está aqui com um pingente, não está aqui com um guia espiritual, mas nós estamos lidando com o Criador do universo, aquele que por sua palavra criou tudo, aquele que disse haja cruz, houve cruz. Aquele mesmo Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Esse Deus tão grande morreu naquela cruz por mim e por você. A presença dele habita em nós. Não podemos tratar o nosso Senhor de qualquer forma. Deus é santo. E aqui eu vou dizer para vocês uma grande questão. Às vezes, principalmente para o nosso meio reformado. Amém? Nós temos essa questão de achar que só lá, nessa bagunça generalizada que nós vemos hoje, no movimento neopentecostal, esse pessoal não dá valor às coisas de Deus, não dá valor à presença de Deus. Realmente, a igreja reformada, a liturgia do culto, ela é linda. Nós damos valor à exposição, à palavra expositiva, procuramos ter um culto mais cristocêntrico, um método congregacional, tudo lindo. Só que nós não podemos cair também só na intelectualidade. Porque essa responsabilidade vai ser maior para nós. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, quando nós não damos valor à presença de Deus, vai ficar só coisas vagas, intelectualidade pura. Não há ministério sobre o poder do Espírito Santo. Quando eu vim pregar aqui, eu
preciso pregar debaixo do poder do Espírito Santo. Só o Caio não basta. Eu posso ter 20 faculdades de teologia, mas é só o Espírito Santo de Deus que vai convencer o pecador. É só pelo poder do Espírito Santo. E aí o que acontece? A pessoa vem visitar as igrejas. O cara que fala e rola, lá não tem o Espírito Santo. Mas ali na igreja afirma, nossa, que culto maçante. O povo não levanta, não dá glória a Deus, é um culto chato, é aquela coisa só de estudo. Aonde eu vou ficar? Vou ficar ali, pelo menos lá ele fala do meu coração e me agrada. Vocês estão entendendo? A importância de estar na presença de Deus, a importância e a reverência e o temor ao Senhor. Porque aqui mesmo sendo um culto parado, não importa. Se a pregação for debaixo do poder do Espírito Santo, almas vão ser convertidas, haverá novo nascimento. Esse é o centro do Evangelho. Versículo 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de palha, com harpas, saltérios. Saltérios é um instrumento, não sei se os irmãos já viram, ele parece um triângulo com portas, né? E você tem dois modelos dele, um que você bate uns pedacinhos de pau para fazer som e outro que parece um violino, né? Com tamborins, com pandeiros e cimbalos, né? Que é aquele. É uns pratinhos que colocam no dedo assim e vai tocando, né? Até aqui. Ou seja, Davi fez uma grande celebração, mas o culto era desordenado. Estavam celebrando com entusiasmo, mas em desobediência. A adoração deve ser alegre, sim, mas fundamentada na verdade. João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu preciso adorar o Senhor em espírito e em verdade, verdade das Escrituras. Emoção sem doutrina é fogo estranho. Não precisa você ser só pentecostal para quando eu digo fogo estranho. Por quê? Porque nós também podemos cair no mesmo pecado. Por mais que a gente não saia rodando, rodopiando, subindo os pilares dessa igreja, podemos vir aqui no culto com maior entusiasmo, chorar durante os louvores, mas não saber o que está sendo cantado. Adorarmos sem estar em obediência com o Senhor. Deus se importa, irmãos, da forma como o adoramos. Existe nas Escrituras passagens, ela é autossuficiente para instruir o homem em toda boa obra, em tudo, até a forma como eu adoro Deus precisa ser catalopada na palavra. A forma como eu oro, muitas vezes a gente nem sabe orar, porque não sabemos como o Senhor quer que nós oramos. Por isso eu desculpa até usar o sermão aqui para falar sobre isso, mas por isso que eu faço um convite para os irmãos de estarmos juntos em oração. Não sei se os irmãos perceberam, eu sei que alguns têm um compromisso, mas de estarmos aqui na sexta-feira em oração. Nós sabemos quinzenal, né? Pequeno grupo. Por quê? Porque nós não vamos simplesmente nos reunir aqui só para orar, mas vamos estudar, segundo a Escritura, como é orar para o Senhor, segundo a Escritura, como o Senhor quer que eu ore, amém?
Versículo 6. Quando chegaram à era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Aqui Uzá, ele age instintivamente, mas sem reverência. O gesto revela uma falha teológica. Ele achou que o chão era mais sujo do que sua mão. A nossa boa intenção, ela não justifica irreverência. Aqui Uzá, por um momento, você pode pensar, Caio, mas isso eu acho que seria, vamos dizer, a intenção de qualquer um. Ele está carregando a arca, ele vê que a arca vai cair, depois outra pessoa, ele vai lá e reflexo. Em algum momento, ele achou que o chão seria mais sujo do que a mão pecadora dele. Aqui Deus já está mostrando o quão podre nós somos. Que seria melhor que a arca tivesse caído no chão do que encostado na mesa. E muitas das vezes nós agimos dessa forma. E aí tem um problema aqui. Às vezes, o pecado, o nosso pecado, pode estar mascarado de cuidados com Deus. Às vezes, só por você achar que está fazendo as coisas da igreja, aquele seu pecado oculto, está tudo bem. Em tempos de revitalização da igreja, como nós estamos estudando na escola dominical, nós vemos que a igreja é o corpo. Todos aqui têm uma função nesse corpo. Que seja um dedinho machucado, vai interferir no resto do corpo, principalmente o pecado. Nós não podemos lidar com o pecado de uma forma simples. Como eu mencionei, tem uma frase de Charles Spurgeon, né? Ele diz que ele não pode brincar com o pecado, porque foi o pecado que matou o melhor amigo dele na cruz. Devemos tratar a santidade de Deus da forma que ela é. Ele é santo. Irmãos, quando eu falo da santidade de Deus, a santidade de Deus, ela fala sobre a transcendência de Deus. A transcendência de Deus, ela vem falar sobre como Deus é grande, como Ele é infinito, maior do que nós, mas não de uma forma quantitativa só, de espaço, mas de maneira qualitativa. O fato de Deus ser santo é porque Ele é um ser impecável. Deus não pode pecar. Deus não tolera o pecado. Abacuque vai dizer que tão santo é o nosso Senhor. Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que ele não pode contemplar o mal. Quantos pecados bastou para Adão e Eva ser expulsos do paraíso? Um pecado. Apenas um pecado foi o suficiente para eles serem separados da presença de Deus. E o que eu acho mais interessante é que a santidade do Senhor, mais para frente a gente vai ver aqui porque que Ele manifesta a sua ira. É muito, eu gosto de colocar ela como os nossos 5 solas. Uma vez eu, o Roberto e o Victor estavam conversando sobre isso, que todos os outros solos aqui vêm do solo Escritura. Sem o solo Escritura, o solo Mente a Fé,
somente a graça, seja só estampa de camisa. Que é por meio da Escritura que eu entendo que eu sou salvo pela fé, que é por meio da graça, que só Deus a glória, somente Cristo. E esse atributo de Deus é a mesma coisa. O Senhor é bom porque Ele é santo. O Senhor se ira porque Ele é santo. O Senhor precisou agir por misericórdia de nós na cruz do Calvário porque Ele é santo, Ele não tolera pecado. Deus só te aceita, você só entra no céu porque quando Ele olha para você, Ele vê a imagem do Filho estampado no seu rosto. Não é por você. E o mais engraçado é o seguinte: se vocês forem ler Isaías capítulo 6, no ano que morreu Josias, eu vi o Senhor. Ele vai dizer que viu o Senhor sentado no trono, e que aí, próximo ao trono do Senhor, havia serafins, que tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 eles voavam. Mas o que impressiona não é só a posição desses serafins, mas o que eles falam. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nos idiomas antigos, quando você quer dar ênfase em alguma palavra, aqui quando nós escrevemos no WhatsApp, nós colocamos em negrito, correto? Quero dar ênfase nisso daqui. Vou colar o letra maiúscula para dizer, presta atenção nisso daqui. Nesses idiomas antigos é muito comum eles repetirem a palavra para dar ênfase, tá? Tanto no grego, no hebraico. Por isso que o Senhor Jesus ele vai falar, em verdade vos digo. Ou seja, presta atenção, porque o que ele vai falar é importante. Ele está repetindo. Em Salmos nós lemos. E o que é mais engraçado, que o único atributo de Deus nas Escrituras que é levado ao terceiro escalão é a santidade de Deus. Você não vai encontrar na Escritura Deus é amor, amor, amor. Deus é justiça, justiça, justiça. Não. Mas você vai encontrar que Deus é santo, santo, santo. Glória ao seu nome. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus também. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Como eu acabei de falar, a ira de Deus, Yahweh, no hebraico, ela é santa e justa. Deus age conforme a sua santidade, porque a lei foi quebrada. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, como diz Hebreus 12:29. Não devemos brincar com a santidade de Deus. Deus é infinitamente santo. Eclesiastes 5, 1 ao 2 diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Será que nós agimos assim durante o culto? Será que nós, todos os domingos, só colocamos na agendinha como um dia semanal de academia? Ou um encontro simples? Estou indo como... estivesse indo almoçar na casa da sua mãe, do seu pai. Mas não. Nós tratamos apenas como entretenimento.
e esquecemos que esse Criador Santo está presente e não temos a devida reverência a esse Senhor. Não nos preparamos nem para vir aqui. Passamos a semana brigando, pecando, aí chega aqui, chega atrasado, entrega para Deus qualquer coisa, não entende nada do louvor, não entende nada da palavra e dá um culto pútrido para Deus. Versículo 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Em algumas traduções vai ter o termo brecha, eu acredito que é o de vocês, né? A maioria está com King James, né? Esse termo brecha do hebraico chama Pérez, que indica uma ruptura dolorosa, né? É que Deus fez uma ruptura dolorosa por conta de não ter cumprido com a lei que ele havia mencionado, né? Então Deus o agiu com a sua ira porque a lei foi quebrada e houve essa ruptura. Aqui é engraçado porque Davi ele ficou um pouco confuso, ele ficou com raiva, vamos dizer. Nossa, por que o Senhor matou? Porque, né, parece até ser uma atitude grosseira. Nossa, ele colocou a mão ali na arca e o Senhor matou. A disciplina de Deus é a prova de sua santidade e amor. E aqui ele vem trazer um ensinamento interessante, tanto para nós membros, quanto para você que é líder, para você que lidera, você que tem vidas nas suas mãos. De início, Deus pode, quando Deus nos confronta, às vezes a gente tem uma maneira de querer resistir, como Davi fez. Ficar irritado com essa questão de Deus. E nós vemos isso, os irmãos que acompanham, tem o costume de acompanhar o universo reformado, de alguns pastores. Recentemente nós tivemos um caso que o pastor Paulo Júnior, que é um homem de Deus, um homem que prega a verdade das Escrituras, e que a igreja se juntou, ele chegou na internet e avisou que ia deixar o cargo de pastor, porque a igreja decidiu que ele não estava tendo os atributos necessários como líder, como a Timóteo disse, porque ele estava sendo muito rude, né? A família. Tem umas questões que ele estava tendo um processo de burnout, etc. Mas a questão aqui que eu achei interessante é que assim, ele sempre estava pregando sobre o pecado, mas chegou o momento de ele falar sobre o pecado dele. Eu acredito que ali foi a maior pregação dele. Ele veio em público e anunciou que de certa maneira ele resistiu. A igreja o advertiu e ele, não é bem assim. E a igreja insistiu. E aí ele chegou um momento que ele, opa, tá certo. Decidiu sair por um tempo. E isso é interessante, porque a gente precisa aprender a lidar com nossos erros, principalmente a liderança. Versículo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Temeu Davi. Toda vez que você ouvir essa palavra na Escritura, ela remete um pouco só ao medo, né? Como se você tivesse apenas medo. Não, mas é um medo com reverência. Temeu o Senhor Davi. Eu tenho medo, mas com reverência.
estou entendendo que Deus é santo. Não é uma questão de pânico. E aí, nesse momento, Davi entendeu a seriedade de tratar com o sagrado. E aqui eu quero deixar aqui Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeiro Senhor. E a igreja moderna, ela perdeu o senso de reverência. O culto hoje ele é sem temor. Não é um culto verdadeiro. Versículo 10. Não quis Davi retirar para junto-se a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar para a casa de Obed-edom, do Geteu. Davi interrompe por um momento o plano, por prudência. Ele queria levar a arca para Jerusalém, e aí ele interrompe esse plano por um momento. E aí ele leva para a casa de Obed-edom. Aqui traz uma lição para nós, né? Ele dá uma pausa na caminhada, para lá na casa de Obed-edom. Quando falhamos, que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Somos pecadores, estamos aguardando o dia do Senhor. Claro, somos transformados, santificados, de glória em glória, até chegar o dia que o nosso Senhor vai vir nos buscar. Mas, até lá, o pecado habita em nós, então nós vamos falhar. Só que o que eu quero trazer aqui, o ensinamento, é que quando falhamos, devemos refletir, como Davi, e não desistir. Às vezes você na sua caminhada acontece isso. Você falha, você sente essa amargura do pecado em você. Glória a Deus por isso, porque se você não sente esse nojo pelo seu pecado, aí eu me preocupo com algo. Mas isso, no servo de Deus, nascido de novo, ele vai falhar. Amém? Só que a diferença é que nós somos ovelhas. A ovelha pode até cair na lama, mas ela não permanece. Quem permanece na lama são os porcos, não a ovelha. Então, quando isso acontecer com você, pare para refletir. Senhor, o que aconteceu? Eu quebrei tua lei, eu me feito. Aonde está o erro? Mas não desista. Às vezes Deus permite essas pausas nas nossas vidas. Todo cristão passa por um momento de turbulência na sua vida cristã. Mas às vezes Deus permite essas pausas para te ensinar a obedecer melhor. Versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, no Geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Aqui é interessante, não? Onde a presença de Deus é honrada, a bênção, a crescimento espiritual. A arca ela não era uma maldição. O problema foi a desobediência do povo. Famílias que honram o Senhor recebem bênçãos espirituais. Aqui é uma conta interessante. Nós queremos uma igreja avivada. Estamos trabalhando na revitalização da igreja. Mas a igreja é formada por famílias. Primeiro ministério estabelecido por Deus, a família. Então precisamos honrar o Senhor com nossas famílias. Aprender a andar segundo a Escritura, voltar para outros domésticos. Para que quando essas famílias que estão diante de Deus, que honram o Senhor com temor, se juntam aqui para ter um culto solene, aí você vai ter uma igreja alutada, revitalizada, a presença do Senhor.
que a igreja venha crescer com frutos verdadeiros na presença de Deus. Reconhecer isso. Reconhecer que a nossa arca da aliança é o nosso Senhor Jesus Cristo, como naquela cruz. Cada vez que eu pego contra o Senhor, eu estou cuspindo naquela cruz. Ele é a nossa arca da aliança agora. Antes a arca era só naquele local onde estava a arca. E aí nós temos a ideia de que o Deus do Antigo Testamento, a lei ela era pior, era mais maldosa, e a graça agora tudo pode. Não pensa. Eu ainda vou dizer que a graça ela ainda é infinitamente. O tempo da graça ele ainda é pior. Por quê? No bom sentido. Antes você não podia adulterar, mas o Senhor Jesus Cristo vem e fala: só de você desejar esse jeito, só de você pensar em matar alguém, você não. E é esse Deus que habita em nós. Temos que ter cuidado com isso. Deus é santo. O pecado não pode se aproximar dele sem que tenha consequência. A arca representa a presença de Deus entre o povo, e somente os levitas obedeceram estritamente à lei e podiam lidar com ela. Agora, na nova aliança, a presença de Deus não está mais numa arca, mas em uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a palavra vai falar que o Senhor habitou entre nós. A palavra habitou no grego. Esquenose significa literalmente armou a sua tenda. Isso estava remetendo ao tabernáculo e à arca. Porque o Senhor armou a sua tenda entre nós. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Hebreus 10, 19. Nós temos acesso a esse Santo dos Santos. E aqui, irmãos, eu quero trazer uma aplicação, 3 aplicações cristocêntricas para a igreja. Eu não posso também subir aqui e não apontar para o nosso Salvador. Nós precisamos ser cristocêntricos. A Bíblia toda falando de Jesus Cristo aponta para o nosso Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse, ela não fala de mim, não fala de você, ela fala de Jesus e sobre esse plano da redenção. Ele cumpriu a lei e satisfez a justiça de Deus. A arca apontava para ele, onde a presença, o juízo e a misericórdia de Deus se encontram perfeitamente. Primeira aplicação: a morte de Uzá nos lembra que não podemos nos aproximar de Deus por nossos próprios méritos ou métodos. Segundo, mas o Evangelho nos anuncia que em Cristo temos o livre acesso reverente ao Pai. Terceiro, agora como igreja somos chamados a oferecer culto com temor e tremor, não por medo de servir o nosso Senhor, mas por reverência e gratidão ao sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Agradeço a oportunidade. Deus abençoe.